Fala família! Sejam bem-vindos ao Family Reacts. Aqui a gente reage aos melhores conteúdos da cena geek e muito mais. Sabiam que também fazemos reacts de séries, filmes e animes? No Cinefy vocês encontram tudo isso, além de conteúdo gratuito para conhecerem a plataforma. E ainda podem nos ter reagindo ao seu conteúdo favorito. Basta conferir como ser um patrocinador aqui na descrição. Seja membro do nosso canal e faça parte da nossa família para ter acesso a conteúdos exclusivos e muito mais. Acompanhem nossas lives e nos sigam em todas as nossas redes sociais. Fala família, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer algo meio inesperado e inusitado ao mesmo tempo aqui pro canal. Estou falando de um vídeo de aliens. Sim, o Peter do Lei Nerd postou o seguinte vídeo: vazou? Documentos secretos mostram aliens prontos para impedir guerra nuclear. Ah, mano, não tinha nem lido o título. Olha que interessante isso daí, porque sabe que tem uma vertente que fala que os aliens estão sempre... Aliens não, OVNIs estão sempre presentes em locais onde tem bombas nucleares, né? Ou seja, onde tem submarinos, onde são bases de lançamento de mísseis nucleares. Então sempre é avistados OVNIs. Né? Claro que a gente pensa, deve ser drones, deve ser coisa, os outros governos estão espionando, mas existe uma galera que acredita que sejam mesmo coisas sobrenaturais, vamos dizer assim, ou aliens, né? Observando e sempre evitando que algo gigantesco aconteça, né? Porque imagina como isso não vai reverberar, né? Eu não acho que eles iam se dar o trabalho de impedir uma guerra não, pra eles ia ser lucro a humanidade se matar. Teria um planeta novinho pra eles não fazerem caca. Mas enfim. É que eu não quis dizer só alien, qualquer coisa que seja sobrenatural. Bem inusitado, né? Eu acho que a gente já tem alguma coisa de alien aqui no canal? Não, né? Mas quem acompanha a Dandadan com a gente no Cinefy sabe as referências. O quão o Bruno é Ocarum e Omumu. Os extraterrestres estão preocupados com o risco de uma guerra nuclear. Eu acho que não faz Eu não vi nada sobre E a degradação isso. ambiental acelerada. Eu, de onde ele Isso tirou tem levado eles essa? a interferir diretamente para preservar a vida na Terra. Parece sinopse de filme de ficção científica, né? Mas tem gente afirmando que isso é verdade e que os aliens estão em pânico com a situação do nosso planeta. Você acredita nisso? Bom, vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre essa treta assustadora agora. Deles estarem preocupados com a situação do planeta, não. Porque de isso querer ajudar a gente, eu reverbera acho tanto que não. no mundo espiritual quanto no mundo físico. Inés Peter aqui. Galera, não precisa a gente usar capacete de papel alumínio, né? Todo mundo já parou pra pensar. E se os ETs existirem de verdade? E se a gente parar pra pensar, concorda? E se eles forem mais evoluídos que a gente? E se eles virem pra Terra? Beleza, se a gente for raciocinar, o universo é absurdamente grande. Tipo, com bilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias com bilhões de estrelas. E muitas dessas estrelas com planetas em volta. Então é fácil pensar que as chances de existir vida inteligente em algum canto do universo são bem altas, né? Estatisticamente falando, parece, né? Só que esse assunto começa a ficar sinistro quando a galera começa a afirmar que os aliens não só existem, mas eles estão cientes de tudo que acontece na Terra e estão prontos pra intervir aqui. E se for verdade? Então vem comigo que eu vou te contar o babado completo. Qual o plano dos aliens? Quem que aguentou isso pra gente? Então a gente começa a ver aqui. Vai ser bom demais ter você no canal. Inscrito e com o sininho. E vamos lá. Foi a mais. Que isso? Bom, galera, esse assunto é antigo, até a cultura pop já se apropriou desse tema. Criou livros, filmes, séries, animações, uma cacetada de coisas sobre os aliens interferirem nos assuntos da Terra. O que assusta, galera, não é a novidade, e sim o fato de que tem gente que tá dando a cara a tapa e dizendo que isso vai rolar. Ou melhor, já tá rolando na vida real. Muita gente já garantiu que os extraterrestres estão por aqui, mas o assunto ganhou um novo fôlego uns meses atrás, quando um ufólogo foi num podcast e mandou na lata: os aliens estão a um passo de intervir na Terra para evitar que a gente destrua tudo. Quem mandou a letra foi um cara chamado Dennis Sheehan. Ele é um advogado formado em Harvard e ele também é ufólogo nos Estados Unidos, né? E esse cara garante que os aliens estão se preparando para evitar o colapso total da Terra que a gente mesmo tá prestes a provocar. Bom, que a humanidade está próxima de se autodestruir, acho que isso não é de hoje, né? Só no último século a gente teve... faculdade de ufologia. Gente, Rodrigo vive em Nárnia. Sabia que estão levando isso mais a sério? Que, tipo, desde que mudaram a nomenclatura lá, que não é mais OVNI, né? O AP, né? Aí agora vai ter um bagulho que é tipo relações externas. Interestelares. É, porque já tem um estudo de exoplanetas, né, e tudo mais, mas vai levar isso mais a sério pros caras que vai ser tipo uns diplomata quando vier
Você, tudo pessoas comido. extraterrestres, tá ligado? Ah, os ET não vão querer diplomata, O não. Edson Boaventura, que fala bastante de ET de Varginha, ele sabe falar muito bem disso daí. Muito interessante. 2 guerras mundiais, pandemia, a corrida nuclear começou nos anos 40, né, e não parou até hoje. Sem falar na poluição doidada das águas, da terra, do ar, do desmatamento, por aí vai, muita coisa. Então, pensando assim, parece até que a humanidade está mesmo a fim de acabar com tudo, concorda? Bom, pelo menos é por causa desse combo de caos e destruição iminente que os aliens estariam prontos para tomar as rédeas lá do planeta e impedir a gente de acabar com tudo, né? Porque sozinhos parece que a gente vai chegar nesse resultado em breve, vai acabar com o planeta em breve. De acordo com o Danny Sheehan, os aliens estariam vindo numa espécie de missão de resgate para garantir a manutenção da vida no nosso planeta. E esse ufólogo aí já colaborou com autoridades nos Estados Unidos em questões sobre OVNIs, né? E recentemente ele tem divulgado que, mesmo que a gente ainda não esteja pronto para esse assunto, é possível que esses alienígenas se revelem ao mundo, neutralizando as armas nucleares da Terra. Já pensou nisso? Pelo menos parece que essa raça alienígena tem boas intenções. De acordo com o Danny, não é interesse desses aliens mudar nenhuma estrutura de poder no planeta Terra. O que eles querem mesmo é só garantir que nós humanos e o planeta como um todo sigamos vivos. É bacana isso. É assim, acreditar que eles queiram Vai ter que levar salvar 50% o da planeta. população. Ué, oh, meu Deus. não é o Thanos, Não é são a os bomba nuclear que ETs. vai acabar com o planeta, é todo o resto. Sim, mas é o que eu ia falar. Acreditar que os aliens se preocupam com a manutenção da vida do planeta Terra, eu acredito. Agora, que eles vão se preocupar em salvar o humano, não. Nisso eu não acredito. Por que quem tá destruindo a Terra são os humanos? Eles vão salvar pra quê? Pra destruir outro lugar? Ou pra destruir mas tudo de novo depois? Mas sabe que eu acho que esse papo é muita prepotência falar que o ser humano tá destruindo a Terra. Eu acho que a gente só tá destruindo os meios necessários pra manutenção de gente vida. viver na Terra. sim. Tipo, a gente se destrói Sim. as próprias condições pra gente poder sobreviver. Porque o planeta Terra vai continuar aqui, independente do que a gente faça com ele, como a gente se acabe. Só que ele Tá vai ligado? mudar. É, pode mudar, mas E o pra algo planeta que não vai dar Terra pra gente continuar aqui. viver. A gente só não pode acabar com nós com condições ideais pra gente viver nele, que é o que a gente tá fazendo, tá ligado? Ou seja, Mas o planeta prejudica Terra sempre vai ficar aqui. Não tem como a gente acabar É, com alguma o coisa que fora planeta dele Terra, acabar com entendeu? Até aumentar a tiragem de órgãos. Nada do que milhões de anos, centenas de milhares de anos não resolva a ausência de humanos na Terra, sabe? Isso que eu Sim. quero dizer. Ou qualquer Os efeito humanos dos continuam humanos. sendo um problema. É, mas a gente é problema pra nós mesmos. A Terra vai continuar. Exato, e aí pra que os ET vão querer salvar a gente? Então, a gente, faz a gente sentido. nem entende nada dos Pra ET, né? fazer mais mal ainda depois? Ou pra fazer mal pra outro lugar? É. Entendeu? Não Ou faz. é por interesse próprio, porque quer a Terra do jeito que tá, né? Ou eu acho que é algo muito mais profundo, como a própria alma, entendeu? Não, eu acho sentido. que os aliens teriam interesse nos recursos naturais da Terra e se livrariam de fato dos humanos, já que eles atrapalham e fazem mal pro planeta. É a teoria que faz mais sentido na minha cabeça. Mas eu não sou formada em ufologia. Eu sou formada em nem sei mais quantas temporadas de Arquivo X, porque eu perdi as contas. Mas dá pra acreditar em Rodrigo, aliens tão é altruístas sensacional. assim? Você acredita em até altruísta? O fato é que até mesmo esse ufólogo diz que em nenhum lugar do planeta existe preparo pra lidar com uma intervenção de uma civilização extraterrestre, Não né? mesmo. Como essa que ele tá se referindo. E que possivelmente esses aliens têm um armamento extremamente pesado. Então uma coisa é esses aliens Tem um revelarem monte um mesmo. plano de caridade com a gente. Outra coisa, eles realmente serem tão bonzinhos assim quando eles estiverem no controle. Até porque, porra, pelo visto a gente nem tem como peitar eles. Como é que a gente vai peitar os caras que vieram pra cá, andaram anos-luz pra chegar até aqui? A gente não sabe nem chegar próximo, nem próximo da velocidade da luz. E quem garante que nessa de tomar conta da gente, o poder não vai subir a cabeça e a gente virar a colônia deles? Ô, nossos bichinhos, já pensou? E se o plano de ajuda foi só um disfarce pra dominação total? E esse ufólogo já falou também que esses aliens não estão vindo pra cá, né? Eles já estão aqui. E eles têm bases secretas na Terra. Inclusive uma das bases é no Oceano Ilha das Próximo, a Caças. Ilha Guadalupe, no Caribe. É, Pronto, mano. cara. Quem lembra daqueles vídeos de um monte de Os luzes doidos que eles voadoras, estão debaixo d'água. sabe? Entrando e saindo no mar do final do ano passado. Será? E esse cara ainda contou que ele sabe da localização de uma outra base dos aliens. Mas essa aí ele não deu nenhuma referência. Ele só falou que é um lugar no deserto. Alô, Área 51 é você? Bom, tudo bem, mas até aí você deve estar pensando, mas Pedro, isso é só um maluco inventando história, né? Pode ser, lógico, né? Mas tem muito mais gente dizendo coisas parecidas por aí. E gente com informações privilegiadas do governo. Por exemplo, um cara chamado Edgar Mitchell,
Ele foi simplesmente um dos astronautas da missão Apollo 14. Ele foi um dos pouquíssimos seres humanos a pisar na Lua. E ele garantiu que na época uma raça de ETs intervieram para impedir a guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética durante o auge das tensões da Guerra Fria, né? Porque ela quase aconteceu, pô. Quase que um mandou chumbo pro outro, né? Chumbo. Radiação. Ou seja, os aliens já estavam agindo por aqui na Terra nos anos 70. 60 e 70. Na época, esse astronauta acompanhou o teste de mísseis atômicos em White Sands, no Novo México. E olha só nas palavras dele, abre aspas. White Sands era um campo de teste para armas atômicas. E era nisso que os extraterrestres estavam interessados. Eles queriam saber sobre nossas capacidades militares. Minhas conversas com pessoas na comunidade militar e de inteligência mostraram que os extraterrestres estavam tentando nos impedir de ir à guerra e nos ajudar a alcançar a paz na Terra. Pois é, galera, tipo, É bizarro, mas tem um episódio, uma temporada muito bizarra de American Horror Story. É a pior temporada, uma das piores temporadas que tem. E olha que é uma série que eu gosto muito. Que a temporada foi desmembrada em 2 histórias diferentes, né? E a segunda metade é justamente de aliens. Mas o problema não é ser os aliens, mas é que faz sentido com o que ele tá falando e com o textinho que ele acabou de ler. Eram aliens que estavam aqui trabalhando com o governo. E aí o governo tinha que seguir as orientações dos aliens pra evitar guerras. Nossa, e tem todo esse rolê aí, ó. Imagina. Porra, Todo Mundo em Pânico. É esse filme, não é? Tem um filme que os aliens se vestem de humano. Porra, esqueci o nome desse filme. É paródia. Por favor, não queremos guerra. Viajamos até o seu planeta para achar a garota do mal. Não é Eu sei que tem, acho que Não é o 3 ou 4 Não é, que zoam é. um filme que tem um Sexto Tom Sentido, Cruise não é? lá. Não Caralho, é. eu não lembro. Não, mano. tem um Todo Mundo em Pânico que zoa o filme do a Guerra dos Mundos. Guerra dos sim, Mundos. não, mas não Que é é aquele esse, eu robôzão acho. gigantesco. Não é esse. Que eles se Que ganha um vestem de iPod humanos. gigante. Eu acho que eu sei É qual você tá paródia, falando. é paródia total. E eu acho que é do Sexto Sentido que eles fazem paródia, não Acho que lembro. não tem como ser. Nossa, sentido. É, você sentido de fantasma. Enfim. Confundiu. Se alguém souber de que filme ele tá falando, deixa nos comentários. depois eu fólogo fala as coisas, né? A gente tem costume de tirar sarro e tal. A galera faz isso, ok? Mas eu lembro Sem deles desprestigiar o abrindo fólogo. assim e tirando. Eu estudo bastante o assunto. Mas outra coisa é quando o assunto Galera vem de um do governo, astronauta, inclusive. Não tem acontece testemunhos de militares atos relatando de avistamentos de OVNIs próximos a instalações de zoeira mísseis deles. nucleares. E pior, né? Com aliens interferindo no lançamento de mísseis. O que esse cara tá contando, galera, não é que os aliens chegaram em missão de paz com bandeirinha branca e chamaram as autoridades pra conversar e desistir da guerra atômica. Os aliens simplesmente impediram o lançamento das nossas armas. E por falar em ufólogos e militares, um ufólogo chamado Robert Hastings escreveu um livro chamado OVNIs e Nukes, Encontros Extraordinários em Locais com Armas Nucleares. Nesse livro ele documentou relatos de vários ex-militares que afirmavam que OVNIs desativaram mísseis nucleares em várias ocasiões diferentes. Já ouvi Ou falar seja, isso aí, eu já essa ouvi galera do falar. exército veio dizendo a mesma coisa que o astronauta contou. E pelo visto a mesma coisa aconteceu em outras bases militares. Você quer mais? O Hein Eshed foi o ex-chefe de segurança espacial de Israel. E ele contou que os governos mundiais mantêm contato com um tipo de Federação Galáctica de Extraterrestres que estariam monitorando a humanidade e prevenindo conflitos nucleares. E de acordo com esse ex-chefe de segurança, os aliens só não se revelaram de vez para o mundo porque eles simplesmente não querem gerar pânico. Numa coletiva de imprensa de 2010, vários outros ex-militares americanos afirmaram que objetos desconhecidos pairaram sobre bases de mísseis e desativaram temporariamente os sistemas de armas. E tipo, eu acho bizarro como várias pessoas militares, né, ex-militares, afirmavam a mesma coisa e afirmam até hoje. Então não é só um ufólogo, entende? Ufólogos também, mas são muitos relatos. E lembrando, o link pra você adquirir as novas versões de The Last of Us Nossa, do nada, tá aqui no você- comentário fixado na descrição. Mas ele Rápido. falou o que ele menos falou foi de ET. Não, assim, foi um tremendo clickbait esse título, sim, de fato. Foi. Leu. Mas a gente sabe Não que teve existe nada novo. muita teoria. Sim, Era é só tudo foi informação informação velha. antiga. Ele só foi reciclando e falando de um jeito Caramba, a mais gente é algo bonitinho. novo, mano. O Bruno trollou a gente, hein? Meu Deus, cara, igual o Peter, né? O Peter E mais trollou 500 mil todo pessoas que mundo. E mais assistiram. 500 mil pessoas. O Quando você Peter fez o faz trabalho isso. dele. Exatamente. Chama a atenção das pessoas. Ele ganha Mas bem pra enfim, isso. tem um negócio que ele falou no começo que eu queria ter pausado, mas não pausei. Que ele fala que existem milhões de galáxias, bilhões, né? Todo mundo já sabe disso. Só que tem um fator
tem uma galera que defende, que é tipo o design inteligente. Tá ligado? Se você parar pra pensar todos os fatores que levam a ter vida na Terra, também leva àquela teoria da Terra rara, né? Que é precisa Terra rara, que precisa de tantas coincidências para existir um planeta na zona habitável, que nem precisa de um planeta gigante igual o Júpiter, precisa estar na zona habitável, um Sol de tamanho tal, e ter as estações da Terra e blá blá blá, mimimi, que é muito raro ter, por mais que existam bilhões de galáxias. E, enfim, o design inteligente, resumindo assim, muito resumido, é quando você olha para tudo, como as coisas estão em sincronia na Terra, você vê que existe algo que parece ter criado as coisas para ser como são, né? E o que faz crer, claro, que é mais crente, né, que em alguma religião, tende a crer que foi criado tudo, né? E não partiu do nada, né? Como uma das teorias que é o próprio Big Bang, né? Será que os aliens estavam jogando handball e do nada citaram o meteoro na Terra? Puta que pariu! O bicho foi longe! Imagina, E assim acabaram com os dinossauros? Ai, gente, o Rodrigo agora foi, ó, longe, mas foi muito bom, gostei. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Quem não se inscreveu ainda, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha pra ajudar a fortalecer aí também. Beijo e até a próxima. Falou, a gente se vê na live.